Tá aí, muito bem. Vamos agora começar com o noticiário do dia. Vamos subir aqui o TP. A Câmara deve votar hoje o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas e os cassinos online no Brasil. A taxação será de 18% para as empresas e de 30% para os ganhos de cada aposta. A outorga para a exploração do serviço, segundo o projeto de lei, será de 30 milhões de reais para cada empresa. Essa autorização ela será dada pelo Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad. Os recursos arrecadados pelas apostas online serão rateados entre os ministérios do turismo, 4%, e dos esportes, outros 4%. É importante lembrar que o Ministério dos Esportes entrou nas negociações para a mini-reforma ministerial do governo Lula. O relator também previu o repasse para os comitês olímpico e paralímpico e para as confederações brasileiras de esportes escolares e universitários. Como há um acordo, a expectativa é que o acordo seja aprovado ainda nesta quarta-feira. E para comentar o assunto... Opa, travou aqui, gente. E para comentar o assunto, chamo ele, o muso dos mercados, o rei de Sucupira, Rodrigo Oliveira. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde para você, mestre. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Rodrigo, a expectativa do governo federal é que, pelo menos na LDO, esse projeto ele já gere uma receita inicial de 1,2 bilhão, se não me engano, já para 2024, e para os anos subsequentes já se fala aí de uma arrecadação que pode chegar aos 80 bilhões, se não me engano. O governo federal aí correndo o tempo inteiro, tentando correr ao máximo para tentar chegar naquela meta de déficit zero. E aí, você acha que vai conseguir ou não? É muito pouco, né? Obviamente muito pouco. Claro que o governo está contando com outras medidas, né? 1,6 bi agora, em 2023, é o esperar, é o que está no PELOA, né? No projeto de lei orçamentária, e é um pouco de momento matemática, como está dizendo aí o César Vieira. E nos próximos anos, então, geraria 12 bilhões de reais, segundo o levantamento da Fazenda. Mas, assim, a gente tem que lembrar que isso já foi... Agora vai ser 1 bi, mas já foi 6, já foi 8, já foi 15, voltou para 12, e o governo vai toda hora revendo esses números, porque eles são números que devem ser muito difíceis de estimar, pelo jeito, porque está sempre errado, né? É um pouco do que está virando uma prática contumaz desse governo, da Fazenda, principalmente da equipe econômica, que é de ficar revisando os números, né? Primeiro falavam, o mercado financeiro falava que o déficit seria de 170 bi, o governo falou, não, vai ser 100. Aí o mercado financeiro falou, tudo bem, 130 a gente acredita. Aí o governo voltou e falou, olha, 150. Aí o pessoal ficou olhando e falou, rapaz, 150? Ele, não, é 170. E agora está todo mundo esperando que esse ano o déficit seja de mais ou menos algo próximo a 200 bilhões. Essa arrecadação com as apostas é uma arrecadação que não deve fazer muita diferença, né? É isso que a gente está falando. Se você vai zerar o déficit ano que vem e você está com 200 bi de atraso já deste ano, você tem que ter pelo menos 200 bi, 170, vamos usar o número do governo, 170 para você zerar ano que vem, ceteris paribus, se nada mais mudar. Só que as coisas não são assim, devem mudar, mas vamos supor que não mude. Você vai ter aí, talvez, uns 3 bilhões para abater desses 170 que o governo espera arrecadar aí a mais no ano que vem, né? A sorte ou o azar é que o Congresso Nacional não está alinhado, né? Parte do problema está justamente aí nessa divisão que foi feita entre esportes e turismo. O Fufuca e seus aliados, né, o PP, não gostaram muito dessa história e, portanto, mantém aí a posição, inclusive, que você já tinha adiantado para a gente aí na semana passada, que não tem tanto apoio assim quanto o governo achou que ia conseguir angariar com a criação do Ministério de Pequenas e Médias Empresas, com o Ministério dos Esportes para o Fufuca, com o Ministério... e aí teve que dividir com o turismo esses 4% de 3 bi, que é quase nada, e ainda assim vai ser dividida a secretaria que vai tomar conta desse dinheiro com a Fazenda, né? Quer dizer,
Fufuca vai ficar difícil dele colocar a mão na cumbuca. Esse trocadilho eu vou te contar, mas tudo bem, acontece. Nosso jornal tem essa característica de ser um pouco mais leve do que a concorrência. Agora, deixa eu aproveitar falando em momento leveza. Eu preciso fazer aqui uma meia-culpa, porque só para contar um bastidor para você que nos acompanha nesse momento, né? Aquilo que eu falo, eu entrego todo mundo aqui no programa, né? Então, ontem eu tive uma discussão acalorada com o Rodrigo Oliveira sobre o regimento interno da Câmara. Modéstia à parte, o que se fala aqui na redação é que eu sou o gênio do regimento interno, mas ontem eu cometi um equívoco. Por quê? Porque o Rodrigo Oliveira estava aí já estava um pouco mais à frente em relação a esse projeto de lei. Só para você entender, esse projeto de lei ele foi encaminhado pelo Poder Executivo em regime de urgência para a Câmara. Então, quando acontece isso, de acordo com a Constituição, e o Rodrigo Oliveira me alertou isso, há o trancamento da pauta. Então, por isso que esse projeto deve ser votado hoje, para que você consiga liberar essa pauta para aprovar outros projetos, inclusive a PEC da anistia e a mini-reforma eleitoral. Então, ontem eu estava no embate regimental com o Rodrigo Oliveira, e aqui eu peço desculpas públicas para o Rodrigo Oliveira, porque eu estava completamente errado, porque eu estava levando em consideração apenas as medidas provisórias, que normalmente são as MPs que trancam a pauta. Mas o Rodrigo Oliveira ontem me deu uma pequenina aula de direito constitucional, e aí agora trago para vocês publicamente esse bastidor. Rodrigo, para a gente encerrar, porque a gente já está com a deputada Enio Ortiz aqui no nosso backstage, a gente está falando de déficit zero, o governo federal mais uma vez trabalhando com essa matemática, e você acredita que esse projeto especificamente, ele é apenas uma ponta, né? Ele não é um projeto que vai resolver os problemas do governo federal, né, Rodrigo? Porque é um ponto muito, muito específico. Para além desse projeto, tem algum outro que você vislumbre aí que o governo federal possa tentar compor esse caixa para 24 e 25? O que o governo tem tentado é essa história do CARF, né? E aí deve ter um acordo, a gente imagina que haja um acordo para que a Petrobras também não estique muito as discussões no CARF, e quando chegar lá no voto de qualidade, ela já opte por liberar ali alguns bilhões de reais de impostos, de tributos que estão em contencioso, né? Claro que ela não pode fazer isso de qualquer jeito, porque os acionistas, obviamente, acionariam a empresa na justiça, mas sim há formas de conseguir isso. O governo estima aí em 50, 60, esse número já foi até 80 bilhões, mas se a gente tirar aí 50, ainda vão faltar 120 bilhões. No fim das contas, o governo está sendo emparedado para aquela história que eles estão chamando de spending review, né, que é dar uma olhada nos gastos para ver onde dá para cortar, senão o ano que vem já vai começar com contingenciamento. E isso é algo que governo nenhum quer, até porque, dessa vez, o governo não pode botar a culpa no passado. Afinal de contas, o orçamento é todo dele, o arcabouço fiscal é todo dele, o ano que passou é todo dele. Então, as coisas talvez fiquem um pouco mais difíceis. Uma das medidas que pode ajudar, que acaba sendo pelas diagonais, né, digamos assim, essa discussão sobre JCP e dividendos, que o governo está tergiversando, de vez em quando diz que vai ser esse ano, de vez em quando ano que vem. Se isso sair já para o começo do ano que vem, né, o JCP, o juros sobre capital próprio, que é uma espécie de empréstimo que a empresa faz do próprio acionista, e aí você pode abater isso do resultado, isso fica isento de imposto, então diminui a base de tributação. Se você acaba com isso, você aumenta a base de tributação, as empresas passam a pagar um pouquinho mais de impostos. Mas é aquilo que eu estava falando, como o governo não tem um Congresso muito azeitado, né, muito na palma da mão, como costumava ser lá no Lula 1 e no Lula 2, as coisas estão mais difíceis e o governo acaba conseguindo passar com mais facilidade as despesas. Afinal de contas, todo político quer gastar, mas tem bastante dificuldade para passar o aumento de receitas, porque também ninguém quer ficar com esse ônus agora, já que depois da discussão, ou com a discussão da reforma tributária sobre o consumo, a gente notou que o Brasil paga muito, muito imposto, e ninguém quer pagar mais imposto.
Só uma... Por favor, Rodrigo, para a gente fechar. Deixa eu só adicionar o seguinte, os 30% porque o pessoal que faz aposta aí deve estar preocupado, né? Vai pagar 30% sobre o prêmio, né? Quando você consegue ganhar, o governo vai lá e abocanha 30%. É 30% sobre os prêmios que estiverem acima de 2.112, que é a primeira faixa de isenção do imposto de renda. Então, isso vai ser alterado conforme a tabela de imposto de renda vá sendo alterada também, tá? Boa sorte aí para quem aposta em apostas online, né? Essas coisas de quantos escanteios vai ter para o time X, Y, Z. Mas agora saiba que além da dificuldade de ganhar, você ainda vai deixar um pouquinho no bolso do governo, viu? Ô, Rodrigo Oliveira, só para a gente fechar aqui, eu acho que a gente podia montar um site de apostas online sobre ações políticas, né? Como, por exemplo, quanto tempo vai demorar a aprovação da PEC da anistia? Ou quanto tempo vai cair tal ministro? Né? Coloquem no chat se vocês gostam dessa ideia, né? Fazer uma espécie de Bet Brasília, né? Isso, boa ideia. Eu acho que ficou difícil para a gente só por causa daquela autorização ali de 30 milhões, né? Olha, eu falo por mim, né? Porque você tem salário bilionário, eu sei que você não recebe em dinheiro, como diria Silvio Santos, você recebe em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Rodrigo Oliveira, obrigado pela atenção, obrigado pela companhia, até a próxima. Até mais.